Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 ações com alto potencial de crescer muito nos próximos 3 meses. Uma delas, inclusive, já chegou a se valorizar mais de 100% nos últimos 6 meses. E não tem nada de previsão de futuro aqui, muito menos de promessa de ganhar dinheiro fácil. Existe uma estratégia, um método por trás dessas ações que explica o porquê que isso pode acontecer. E é por isso que eu vou te mostrar quais são essas ações e qual é a estratégia por trás de cada uma delas. Já vamos direto para a primeira empresa, que é a TOTUS, de código TOTS3 aqui na bolsa. Essa que é uma empresa de tecnologia muito focada em desenvolvimento de softwares para empresas, os famosos ERPs. Inclusive ela é líder nesse setor no mercado brasileiro, atendendo vários nichos econômicos como o do agronegócio, do varejo, de serviços, de saúde. E quando a gente vai olhar para a cotação da TOTUS nos últimos tempos, em 6 meses ela teve já uma valorização muito forte, 32% de alta, e olhando para o último ano, isso aumenta ainda mais. Foram 61% de alta, principalmente focado nesse ano de 2025. E quando a gente agrega o pagamento de dividendos nessa conta, a gente vê no último ano uma alta de 63% para as empresas. Como são empresas muito mais focadas em crescimento patrimonial, elas não têm uma tendência a distribuir altos dividendos, e é por isso que a gente vê uma diferença pequena de um gráfico para o outro. Mas o fato é que 60% de alta em um ano é uma alta considerável. Afinal de contas, se a gente olhar para o próprio Ibovespa, nesse mesmo período, de um ano para cá, a alta foi de 6%. E mesmo se a gente pega um período de 6 meses, essa alta está abaixo de 10% aí. E aí fica a pergunta, o que é que tem puxado o resultado dessa empresa para cima a ponto de trazer valorização nesse patamar? E aí vamos olhar os últimos resultados financeiros da empresa para entender um pouco mais. No primeiro trimestre desse ano de 2025, ela já tinha tido uma alta de lucro de 44%, que chamou a atenção dos analistas. E aí ontem mesmo, no começo de agosto, a empresa divulgou os resultados do segundo tri com mais um resultado muito forte, uma alta de mais de 50% no lucro líquido na comparação anual. Olhando mais especificamente aqui para o último release de resultado dela, a gente vê uma alta na receita de mais de 17%, superando ali 1,5 bi de receita líquida nesse trimestre, o que deixa a empresa com 6 bilhões de ARR, que significa a receita recorrente anual para empresas de software. Essa aqui é uma métrica extremamente importante que mostra diretamente a capacidade de recorrência dela. Esse número também teve uma alta de 17%. E aí quando a gente vai descendo os números do DRE, a gente vê uma alta de 51% no lucro líquido e de fluxo de caixa livre 25% de alta. Isso é bem relevante. Uma outra coisa que chama a atenção nesse momento é a dívida, o caixa e a dívida da empresa, onde ela está com mais de 2 bi em caixa e disponíveis de caixa, sendo que a dívida bruta está em 1,6. Ou seja, isso demonstra uma posição de caixa muito saudável, superando as disponibilidades líquidas da empresa de toda a dívida dela acumulada. Inclusive, esse foi um dos fatores que favoreceu a compra que a TOTUS acabou de fazer da Lynx, uma outra empresa de tecnologia que pertencia à Stone. Recentemente, isso aqui foi no final de julho, por um valor de 3 bi de reais. Essa operação aqui vai permitir que a TOTUS tenha muito mais capilaridade, já que a Lynx era muito mais focada em softwares para a ponta do mercado de varejo. Aqueles softwares de controle de estoque, de controle de caixa, de empresas varejistas. E aí, beleza, falado tudo isso aqui, por que eu tô citando a TOTUS nesse vídeo de empresas que podem se valorizar muito nos próximos 90 dias? Principal razão é porque ela vem carregando uma alta muito forte nos últimos 6 meses, o que coloca ela dentro das 20 empresas com maior potencial de valorização da bolsa. E é justamente aqui que entra a pergunta principal desse vídeo. Tá, Felipe, mas o que é que faz essa empresa em específico ter mais potencial de valorização do que todas as outras da bolsa? E o fato é que a gente encontrou uma forma de descobrir quais são essas empresas. E foi assim que a gente criou a estratégia de seleção de ações chamada de Momentum aqui no clube. O principal racional por trás delas é aproveitar uma empresa que já está surfando uma certa tendência de alta, e quando essa alta tem uma característica mais consistente, os estudos históricos mostram que existe uma probabilidade maior de a empresa continuar se valorizando. E a gente não foi pioneiro em olhar para ações que tem essa mesma característica. Na verdade, o fator momentum já é muito falado há décadas nos fundamentos dos investimentos. Existem alguns estudos famosos, como esse aqui que está na tela para vocês, mostrando que as empresas classificadas pelo fator momentum realmente têm mais potencial de valorização. Ou seja, a grande sacada da estratégia é procurar empresas que não estejam fazendo necessariamente muito barulho, explodindo em grandes altas de 200, 300%, mas que tenham performado de forma crescente e consistente nos últimos meses. E é com base nesse fundamento que a gente monta uma carteira de 20 ações com muito mais potencial de se valorizar nos próximos 3 meses. E existe um passo a passo muito claro para fazer isso em 4 filtros específicos. O primeiro deles é o filtro de liquidez, onde as empresas com pouca ou baixa negociação média diária da bolsa, elas são
retiradas da amostra. Depois, as empresas mais voláteis também são retiradas, para que assim comecem a sobrar somente aquelas empresas que subiram bastante nos últimos 6 meses. O terceiro passo é filtrar a qualidade dessa alta. Afinal de contas, a gente não quer olhar para uma empresa que teve a maioria dos dias negativo, caindo pra caramba, e em um dia só ou uma semana ela teve uma alta repentina, porque isso poderia sujar a amostra da estratégia. Para uma empresa que teve algum efeito não recorrente ou alguma possível manipulação do mercado. Feito esse filtro, vão sobrar somente aquelas empresas que realmente trazem uma alta consistente nos últimos meses. E aí o passo 4 é buscar comprar as 20 empresas com mais potencial de valorização da bolsa. Ah, Felipe, por que essas empresas têm uma tendência a se valorizar mais nos próximos 90 dias? É porque esse é justamente o período de rebalanceamento da estratégia. A cada 3 meses você vai procurar novamente essas empresas para colocar na sua carteira. E o resultado de escolher ações desse jeito aqui nos últimos 20 anos foi simplesmente impressionante. Eu já vou te mostrar, mas agora vamos para a segunda ação do vídeo, que é mais uma empresa que carrega altas ainda mais fortes nos últimos 6 meses, 88% de alta, que é algo muito parecido com o que ela subiu no último ano. Principalmente do começo de 2025 até aqui, ela chegou a ter um rally de 190%, segurando essa alta muito forte no período recente. Se a gente passa a considerar dividendos nessa conta, a gente vê uma alta ainda de 90%, que não faz tanta diferença, já que essas empresas tendem a não ter muito foco na distribuição de dividendos. E essa empresa específica aqui atua no setor educacional do Brasil, desde a educação básica chegando até a educação superior. Agora vamos buscar entender o porquê dessa alta tão forte. Afinal de contas, ela acabou de divulgar resultados do segundo trimestre também financeiros e foram muito positivos, onde a empresa reverteu um prejuízo que ela tinha ainda no começo do ano passado para um lucro de mais de 118 milhões, e isso já tinha acontecido no primeiro tri desse ano também, onde ela saiu do prejuízo para um lucro de mais de 95 milhões. Se a gente olha para os resultados financeiros recentes aqui, a gente vê uma melhora em absolutamente todas as linhas da empresa, uma vez que a receita subiu 15% do ano passado para cá, chamando a atenção ainda mais no lucro líquido, que saiu de um prejuízo de 8 milhões para um lucro de mais de 118 milhões, o que fez com que a empresa conseguisse inclusive gerar caixa operacional positivo, o que não estava acontecendo no ano passado. E isso explica boa parte da alta que a gente está vendo na cotação. Afinal de contas, o mercado valoriza muito mais uma empresa que gera resultado positivo. Isso aqui é até meio trivial, mas quando a empresa sai de uma situação do vermelho, começa a demonstrar números melhores, o mercado acaba respondendo. Além disso, o endividamento da companhia melhorou também. Ela tem uma meta de não chegar nunca a uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,5. Ela estava no patamar de 1,8 no começo do ano passado, caindo para 1,2 no começo desse ano, reduzindo ali uma dívida de empréstimos e financiamentos que era de mais de 4 bi para cerca de 3 bi e meio no início de 2025. Então a melhora dos números já explica um pouco isso, mas ela está sendo citada nesse vídeo por causa dos fatores que eu te mostrei, por causa da alta muito forte que ela carrega nos últimos 6 meses, colocando ela facilmente entre as empresas com maior potencial de valorização da bolsa. Eu tô falando aqui da empresa de educação a Cogna, de código COGN3 na bolsa. Ah, Felipe, mas eu não gosto às vezes das empresas que essa estratégia dá. A Cogna já foi muito mal falada no passado. Para quem já é um pouco mais antigo no mercado financeiro, haviam muitas recomendações de compra para a Cogna ali em torno de 2008, e o que aconteceu com ela foram quedas muito fortes que chegaram a beirar os 90% de desvalorização. Mas o fato é que em uma estratégia quantitativa, como a que eu estou te mostrando aqui, não existe diferenciação qualitativa de se a gente gosta da empresa, dos gestores, muito menos se a gente acredita nos projetos futuros da companhia. Na verdade, só existe uma explicação do porquê investir com uma estratégia assim, é porque ela deu muito resultado no tempo. Afinal de contas, a estratégia Momentum teve uma performance de praticamente 10 vezes o que valorizou o Ibovespa nos últimos 20 anos. É o que esse gráfico em escala logarítmica está demonstrando. Enquanto o Ibovespa teria transformado R$100 de 2005 em cerca de R$600 hoje, a estratégia Momentum transformou os mesmos R$100 em mais de R$4.000. Ah, Felipe, mas tu só tá me mostrando 3 empresas dessa estratégia, como é que eu posso ter acesso às 20, que é o completo da carteira? Afinal de contas, a gente tá há 10 anos aqui no Clube do Valor encontrando as melhores estratégias para investir e ajudar os nossos clientes aqui de consultoria a aplicarem isso na carteira deles. E a gente faz isso para milhares das carteiras dos nossos clientes com alto patrimônio, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, 20, 50 milhões de reais em cada uma. Somando todos, mais de 4 bi e meio de reais. E recentemente a gente lançou um dos projetos mais revolucionários aqui da nossa história do Clube do Valor. Ele se chama Wealth Investors Club, onde a gente tá literalmente abrindo a nossa caixa preta, mostrando todas as nossas estratégias de investimentos, dando acesso a todas elas. Além de mostrar a estratégia por trás das nossas carteiras de clientes milionários e uma base completa de conteúdo técnico que extrai o melhor de todos os 250 profissionais que a gente tem hoje do clube. Então o projeto Wealth Investors Club é o melhor
melhor lugar para você ter acesso a todas essas estratégias, ao conteúdo técnico que a gente estruturou e a uma grande comunidade de investidores que estão buscando a melhor forma de acelerar o crescimento patrimonial. Mas aí eu preciso que você preste atenção nisso, porque a gente acabou de lançar esse projeto e a gente está na turma de fundadores. As vagas estarão abertas pelos próximos dias e fecharão logo em seguida. Então, para você participar e ter acesso não só à estratégia Momento, mas a todas as outras nossas estratégias, faz o seguinte, clica no primeiro link da descrição aqui do vídeo para você conhecer o projeto Wealth Investors Club. Eu nunca tinha visto no mercado de verdade alguém criar algo como a gente está fazendo aqui no clube nesse momento. Beleza? Falei. Vamos para a terceira ação do vídeo. Essa aqui que, inclusive, nos últimos 6 meses teve um alta de mais de 18%. De um ano para cá, uma alta de 19%, mostrando que a alta forte mesmo veio desse ano para cá. Se a gente coloca dividendos na conta, essa alta vai para 28%, demonstrando que essa empresa aqui tem um pouco mais de priorização no pagamento de dividendos. E essa é mais uma empresa que teve resultados financeiros muito positivos no começo desse ano, fazendo com que essa alta fosse mais forte ainda. Afinal de contas, o lucro teve uma alta de mais de 14% no segundo tri, fazendo com que muita gente dissesse que a empresa está com um balanço inabalável, reforçando as recomendações de compra e o otimismo com a empresa. Muita gente falando, inclusive, do novo pulo das ações. Inclusive, o resultado foi tão positivo que em cerca de uma semana fez com que a empresa subisse quase 5% na bolsa. Agora, por que ela está sendo citada nesse vídeo? De novo, pelo alto potencial de valorização encontrada pela estratégia Momentum por trás dela. Eu estou falando aqui das ações do principal banco privado do nosso país, o Itaú, de código ITUB4. Dito tudo isso, se você quiser entender melhor como é que funciona a estratégia Momentum em detalhes e outras 7 empresas além dessas que estão dentro da estratégia nesse mês, aí você precisa clicar no segundo link da descrição aqui do vídeo, onde eu deixei um e-book que a nossa equipe escreveu te contando tudo isso. Agora, para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro conteúdo bem relacionado a esse para que você continue aprendendo e eu vou estar te esperando aqui no próximo vídeo.